Por toda a América, adolescentes estão brincando com um novo e assustador jogo, o satanismo. Seus livros escolares estão marcados com símbolos satânicos, cruzes de cabeça para baixo, o pentagrama e o número 666. Suas modas tornam belo o demônio. Eles são seduzidos por heróis do heavy metal, os quais muitos usam imagens satânicas em suas músicas e capas de discos. Para alguns desses jovens, a fixação pela violência, maldade e morte os leva a cometer crimes abomináveis, incluindo suicídio e sacrifícios humanos. Joseph Bison, de 18, e Edward Bennett, de 19, ambos criados em lares mormons, tiraram sangue de suas próprias veias e mutilaram animais em rituais satânicos. Mas isto não era mais o bastante. Então, por fim, mataram Michelle Moore, de 18 anos. Shannon Seller, condenado de morte em Oklahoma, brutalmente assassinou sua mãe e padrasto, porque eles tentaram prevenir seus rituais satânicos. Scott Waterhouse, de 17, torturou e matou uma menina de 12 anos em uma matança satânica. Peter Wetland, de 17, formou uma seita satânica com mais 3 membros. Após terem sacrificado um gato, eles se viraram contra Steve Newbridge, o 4º membro do grupo. Bateram-no até a morte com um bastão de beisebol, enquanto cantavam um sacrifício para Satanás. Richard Romero é o assassino da noite. Ele foi condenado por 13 assassinatos e 30 delitos. Durante o verão de 1985, ele espancou, enforcou, estuprou, sodomizou, atirou e cortou suas vítimas em um violento e sádico culto satânico. Na primavera de 89, os corpos de 13 vítimas, um deles que tinha somente 16 anos, foram encontrados mutilados e enterrados em um só túmulo próximo da fronteira dos Estados Unidos e México, em Matamoros. Esta seita satânica, contrabandeadora de drogas, acredita que sacrificando humanos em rituais estranhos, teria uma proteção mágica. As vítimas tinham sido espancadas com um martelo e algumas sofreram horríveis mutilações, incluindo a retirada dos cérebros, corações e outros órgãos que eram então fervidos em sangue. Para aqueles de nós que ao passar dos anos temos sido envolvidos no ocultismo ou em sua pesquisa, esses relatórios horríveis infelizmente não são novidade. É somente a ponta do iceberg. Porque o satanismo é de natureza clandestina, fica difícil estimar o número de pessoas que estão envolvidas. Nem todos os grupos satânicos estão envolvidos em atitudes criminais, mas com o aumento de frequência, agências de aplicação da lei por toda a América do Norte e Oeste Europeu estão recebendo relatórios similares de atividade ilegal. Satanicamente inspirados, a pornografia infantil, o abuso nos rituais, mutilações de animais, assassinatos para sacrifícios humanos, canibalismo, estupro, sodomia, destruição de túmulos e igrejas são somente algumas das consequências. As vítimas são de todos os níveis de vida. Suas histórias são grotescas e além da compreensão humana. O propósito deste vídeo não é o de sensacionalizar esse terrível assunto, mas, ao contrário, é para informar-lhes sobre um real problema que está se espalhando pelas nações. O que costumava ser escondido e secreto, agora está sendo arrogantemente demonstrado em público por satanistas que recrutam abertamente e fazem pichações macabras e grotescas mutilações em público. E, neste vídeo, o nosso desejo é educar você e toda a sua família a proteger-se dos terríveis efeitos do satanismo. Numa distribuição Buena Vista Filmes, Os Adoradores do Demônio, dublado nos estúdios Da Vinci. Hoje, um crescente número de pessoas não creem na existência de um Deus pessoal ou no diabo. No entanto, muitos acreditam em uma força ou um poder universal que pode ser acionado a bel prazer e manipulado para o bem ou mal, como eles creem, praticando várias técnicas e rituais. Dentre pessoas que creem nesta filosofia ocultista estão os bruxos brancos, os bruxos negros e os satanistas. Os satanistas e bruxos negros adoram o diabo. Paralelo a isso, você encontra pessoas que se chamam bruxos brancos ou magos, que declaram ter poderes mágicos, mas só usam para o bem. Existe muita confusão entre satanismo e bruxaria. Os dois são geralmente aglomerados em um só. O satanismo, na sua essência, é basicamente a reversão e perversão dos símbolos cristãos, onde a bruxaria, ou magia branca, como nós preferimos chamar, é totalmente separada. Uma organização autônoma que tem sua própria forma ritualística que não é relacionado com o cristianismo de forma alguma. Bom, assim que eu entrei na magia branca, tudo parecia muito bom. Parecia branco e inocente, simplesmente saindo e colhendo ervas, adorando a natureza. Mas quando eu cheguei aos níveis mais altos, eu aprendi que o nome do deus chifrudo era Lúcifer. E também eu aprendi que o símbolo principal era um pentagrama invertido, o que era de princípio um símbolo de magia negra. A ponta alta da estrela invertida, com as duas pontas para cima, simbolizando o chifre de Satanás. Eu comecei a perceber que as coisas aqui não eram bem como deveriam ser. De acordo com a minha Bíblia, bruxaria é bruxaria. Deus não vê diferença entre o preto, o branco ou o cinza. A bruxaria te permite ou te ensina a depender de poderes sobrenaturais e espíritos para conseguir aquilo que você quer aqui na Terra. Então eu acredito que apesar de toda a bondade que a magia branca pensa que ela faz, sua fonte de poder é exatamente a mesma do satanismo.
Muitos oficiais têm sido relutantes em admitir as terríveis ramificações da atividade satânica na América e na Europa. Mas apesar da oposição, algumas pessoas têm se levantado e falado contra o crescimento do satanismo como uma epidemia que deve ser levada a sério. David Wilshire é uma dessas pessoas. Como membro do parlamento britânico, ele alerta ativamente os ingleses dos crescentes perigos do satanismo. Uma vez que você abre a sua mente para esse tipo de coisas, imagens e histórias de bruxaria, onde fica a linha que divide algo que é apenas uma brincadeira e algo que se implementa fortemente como satanismo, que é a exata frase para tal, onde não há limites de quão mal ou sórdido você trata os outros para seu próprio interesse. O inglês Alistair Crowley, líder e inspiração no reavivamento do satanismo de hoje, era bissexual, viciado em heroína e estudioso de demônios, e era violentamente contrário ao cristianismo. Em seu livro Mágica, ele detalha o procedimento correto para realizar o sacrifício infantil. As poderosas influências de Crowley são vistas em grupos como OTO, Old Temple Orients, e o coronel Michael Aquino, com o Templo 7, uma prolongação da Igreja de Satanás. Em 1966, Anton LaVey fundou a primeira Igreja de Satanás em São Francisco, que, em certo ponto, atingiu 10 mil membros. LaVey ofereceu a Bíblia Satânica e Rituais Satânicos, 2 dos livros satânicos mais importantes. Surpreendentemente, quando a Bíblia Satânica foi primeiro publicada, vendeu mais que a Bíblia Sagrada, 2 para 1 em várias partes da América e 10 para 1 em algumas universidades. Ela ensina coisas que são totalmente opostas à bondade, à pureza e ao comportamento altruísta. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Para o satanista, bondade é maldade e maldade é bondade. Verdade é mentira e mentira é verdade. Doce é amargo e amargo é doce. Tudo está invertido. Está ao contrário. Os satanistas têm acompanhado de perto a linha panteísta do pensamento até a sua conclusão lógica. Se não existem absolutos, se Deus não existe, então ele não determinou limites absolutos para o que nós possamos fazer. Então qualquer coisa que o eu quiser, o eu pode ir atrás. Nós acreditamos na cobiça. Nós acreditamos em todos os pensamentos de luxúria que motivam o homem, porque este é o sentimento natural do homem. Então, os satanistas levam isso ao extremo e dizem: se eu quiser ser violento, eu posso ser violento. Se eu quiser ferir os outros para conquistar o meu objetivo, então eu posso ferir os outros para conseguir o meu objetivo. Existem geralmente diferentes tipos de satanismo. Gostaríamos de classificá-los como o leigo, então você tem o satânico religioso, você tem o satânico não tradicional, ou então o satânico de família. O leigo nós poderíamos classificar como o adolescente. O adolescente iria simplesmente aprender algumas coisas dos seus amigos na escola, jogar um pouco a brincadeira do copo, ir para a biblioteca ou livraria local, pegar alguns livros e fazer mais ou menos a sua própria coisa. Não muito perigoso, aparentemente, mas ele pode ser movido a áreas mais avançadas, onde poderia se envolver em crimes de natureza perigosa. Os leigos, as pessoas que estão pichando os muros, derrubando as lápides dos túmulos e fazendo uma vergonha de si mesmo em público, eles também são aqueles que vão fazer os sacrifícios de animais. Eles são realmente novatos, são considerados de nível mais baixo por aqueles que estão mais elevados dentro do satanismo. Os religiosos são protegidos por lei. Anton LaVey, da primeira igreja de Satanás em São Francisco, seria um bom exemplo disto. Eles são religiosos em sua aproximação e eles tentam não violar qualquer lei feita por homens porque não é produtivo para os seus próprios interesses. Agora, os satânicos não tradicionais são homens ou mulheres ou grupo de pessoas que tomam certa ideologia, desenvolvem uma seita geralmente polarizada em volta do mesmo tema central. Muitas das vezes um aspecto bíblico e eles usam isso para cometer crimes, ou eles podem até não cometer crimes, mas por causa do que estamos falando, por esse motivo o satânico não tradicional é muitas das vezes mais perigoso. Também existem os satânicos de geração. Esses são pessoas que têm o satanismo em sua família e têm passado de geração a geração, como o próprio nome já indica. E esses satânicos produziriam todo tipo de horrores, todos em segredo. Desde a infância, eles têm aprendido todas essas coisas. Eles têm sido enganados, forçados a beber sangue, comer fezes, urinado em cima, sodomizados, isto de geração em geração, continuamente. Muitos satânicos recordam serem fascinados com o ocultismo desde novos. Alguns tinham sido ritualmente consagrados quando crianças. Uma pessoa que lembra que foi iniciado ao satanismo pelo seu próprio avô é Glenn. Um dia, numa reunião de família, ele levou todos os primos e crianças pequenas e nos colocou em linha reta. Inspecionou a fila, um por um, botando sua mão em nossas cabeças. E ele voltou, parou em mim e disse:
Este é o escolhido. Depois disso, ele me levou para o celeiro, onde era mais privativo. Colocou sua mão em minha cabeça e disse: no momento da minha morte, eu passo todo o meu poder e habilidade para você. A mim foi dado o maravilhoso privilégio de entender que Satanás era o deus da bruxaria. Naquela época, tornou-se bem claro que se eu quisesse progredir, eu teria que vender a minha alma para o diabo. O principal ensinamento é que Satanás teve parte na criação do mundo com Deus e que ele foi expulso erradamente do céu quando ele pediu por poder igualitário junto com Deus e que um dia ele vai reconquistar seu lugar merecido. Então, nós contribuímos para fazer seu exército maior. Então, quanto mais recrutas existem no satanismo e no ocultismo na Terra, mais rápido seu exército crescerá para dominar e destruir a Cristo e a Igreja cristã. O culto a Satanás não é crime nos Estados Unidos da América. Está protegido pela primeira emenda. Então, se você ver um grupo de pessoas dançando ao redor de uma fogueira, eles não estão cometendo um crime. Não há nada que a lei possa fazer. Não é contra a lei ser satanista ou ser um membro de um grupo de bruxaria ou ser um adorador de maçaneta. Não me interessa qual é a sua forma de religião. É o crime que eu investigo. Não existem estatísticas que comprovem que nos Estados Unidos ou no mundo essas coisas estejam espalhadas, mas a minha opinião é que estão mais espalhadas do que se possa imaginar. O satanismo no Reino Unido está crescendo muito. Ele é, na minha opinião, uma das religiões que cresce mais rapidamente e é legalmente aceita nesse país. Na Inglaterra, estamos começando a ver que o satanismo é muito abrangente. Dos contatos que nós temos em serviços sociais, agências voluntárias e polícia, estamos começando a monitorar a situação, dessa forma desenvolvendo um retrato que está nos mostrando que temos um problema sério. O satanismo pesado está envolvido em atividades criminais e, por esta razão, seus adeptos vão parecer os mais normais possíveis para poder te envolver melhor. Eles são doutores, eles são advogados, eles são professores, eles estão muitas vezes em posições de grande influência sobre crianças pequenas. Padres, ministros, médicos, policiais, juízes, homens de negócios, frentistas, adolescentes, todos unidos com propósitos, sacrificar o que eles quiserem a Satanás. Seria bem mais fácil se essas pessoas usassem assim chifres e espetos, mas elas não usam. Elas podem ser o seu vizinho. Quando fui convidado para a igreja de Satanás, eles estavam bem orgulhosos do fato de que não havia sequer uma instalação militar no mundo que não tivesse um vínculo com o satanismo. Os satânicos são atraídos ao militarismo por causa da ideia de guerra e de morte. Veja só, eles veem a guerra como um sacrifício humano gigantesco. Nós estamos nos conscientizando que o satanismo está se tornando internacional e interconectado. Eles são conectados na Inglaterra, de uma cidade para outra, e para a Europa e para a América. Muito dinheiro está envolvido, muita finança. E esta finança é feita através de vídeos de pornografia infantil, de drogas e de armas. Com relação à atração, quer dizer, o que realmente faria alguém se tornar um satânico? Bom, para algumas pessoas, em meu caso pelo menos, foi uma infiltração gradual, foi uma mudança comum à meditação e discos voadores. Então, bom, gradualmente muitos anos passaram até finalmente considerar Satanás o meu Deus. Eu entrei no satanismo simplesmente por causa da promessa de poder e riqueza. E por ser convidada a algumas festas nas quais eu fui. E me disseram que eu poderia ter essas coisas, mas era um presente especial que eu não poderia ter enquanto não fosse iniciada. Eu acho que tudo isso pode ser colocado em uma só palavra: cobiça. Não me refiro só à cobiça sexual. Existe a cobiça do poder, que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Existe uma cobiça, claro, por sexualidade. E existe um tipo de C.S. Lewis que fala sobre isso, cobiça espiritual, como uma espécie de coceira espiritual para, de alguma forma, alcançar o desconhecido. E nós estamos fixados por isso. Quando eu era um garoto de 13, 14 anos, eu praticava magia. Quando você tem essa idade, não existe nenhum limite para a sua imaginação. E então, tudo mágico de que ouvíssemos, nós tentávamos. Convocando o diabo, invocando demônios. Nós tentávamos todas essas coisas e com algum sucesso. Em 1981, Mark experimentou o mais poderoso lado da magia negra, que o conduziu a começar seu próprio culto satânico, o Templo de Olympus. Pelo que eu sei, magia é conseguir basicamente o que se quer. Magos são pessoas que conseguem o que querem. O tema central da adoração ao diabo acompanha os ensinamentos de Aleister Crowley, que é faça a sua vontade. É esta a síntese da lei. E retrocedendo isso, o que significa que você pode fazer o que você quiser fazer. Eles servem às suas necessidades para te envolver. Querem respostas rápidas e fáceis para a vida.
Para isso, eles convocam essas forças para que possam manipulá-los para o que eles quiserem. Se você não é popular, eles te dizem que certos rituais de paixão, vão te fazer popular. Ou que você terá prestígio com o sexo oposto. E isso é algo do próprio satanismo. Estes são os elementos básicos carnais que atraem as pessoas. Me ensinaram como matar uma pessoa com feitiço, como amaldiçoar e como fazer alguém se apaixonar por mim. Nós tínhamos vários feitiços que nós poderíamos usar para machucar alguém. Só de saber que eu tinha essa informação já me dava essa sensação de poder. Na minha experiência, uma criança se atrai ao satanismo inicialmente por razões emocionais. Nós temos mais crianças vindas de lares separados, todos onde o pai, o cabeça da família, não assumiu a sua posição de pai. Com os adolescentes, especialmente, o apelo é a rebelião. O apelo é fazer o que você puder para enlouquecer os seus pais. Eles querem se vingar espiritualmente dos seus pais. E nós temos visto muitos adolescentes agindo dessa forma. A outra razão é porque a igreja não tem atendido às necessidades do adolescente. Eles não têm visto o poder sobrenatural de Deus na igreja. E nem têm visto o amor de Deus na vida das pessoas. Por toda a nação, noticiários trouxeram à atenção pública os estúpidos crimes do satanista, psicopata e egocêntrico Richard Romero. Seus crimes incluíram estuprar uma mulher na mesma cama em que o corpo morto de seu marido, que ele acabara de matar, estava. Depois, ela teve que escutar, sem poder fazer nada, Romero sodomizar seu filho de 8 anos. Outra mulher foi forçada a jurar aliança a Satanás enquanto Romero a espancava e a estuprava. Já outra mulher, mais velha, teve o pentagrama entalhado em sua coxa. Romero arrogantemente mostrava os símbolos secretos do satanismo para a imprensa. Ele ofendeu um repórter com o símbolo do diabo, usando os 2 dedos. Ele saudava a corte com Salve Satanás e acenava a mão com o desenho do pentagrama. Vocês não me entendem. Isso não é esperado de vocês. Vocês não são capazes disso. Eu estou além das suas experiências. Eu estou além da bondade e da maldade. Eu serei vingado. Lúcifer está em cada um de nós. É só isso. Hoje, o satanismo pode ser visto mais abertamente do que antes. As pichações satânicas não são mais chocantes. O recrutamento, que antes era escondido e obscuro, agora é visto em público. E, infelizmente, os jovens são o alvo principal. Os satanistas querem recrutar. Nós sabemos que isso já vem acontecendo há muitos anos, não é novidade. Mas a forma arrogante e descarada com que estão recrutando... Os aliciadores entram em várias escolas e levam jovens ao sistema. Alguns dos satanistas são tão espertos que eles conseguem levar os jovens de forma tão sedutora que os pais nem descobrem. Às vezes eles vão buscá-los nas escolas ou nas festas que rolam sexo e drogas. Eles vão para a estação de ônibus local e procuram aqueles que fugiram de casas pobres ou até mesmo de famílias muito influentes. Os jovens estão decepcionados com a sociedade, com a escola e com algumas igrejas. Alguns jovens ligam para mim regularmente, dizendo que estiveram envolvidos em algum tipo de sacrifício com mutilação de animais. E a razão que me deram pela qual eles vão a esses sacrifícios e mutilam animais é que os satânicos dão-lhes vodka ou drogas, cocaína ou sexo gratuito. Eles às vezes nem gostam, como me disse uma certa menina. Eu não gosto muito de ouvir o animal gritar nos cemitérios. E quando fazem os rituais, me dão vodka de graça. Comumente vemos as drogas sendo usadas. Às vezes os sacerdotes e sacerdotisas não usam a droga para que eles não percam a habilidade de controlar mental e espiritualmente as pessoas que fazem parte do seu grupo. Mas eles vão dar as drogas para os membros. Então eles camuflavam que eu tinha visto ou participado. Então eu comecei a usar drogas que eles me davam. Esta era mais uma razão para ficar na seita. Eles me davam heroína. O antigo provérbio avisando contra vinho, mulheres e música tem tomado um novo impulso espiritual. Sexo, drogas e rock and roll é o novo choro de uma juventude rebelde. O satanista Aleister Crowley indiretamente influenciou muitas bandas famosas de rock, incluindo os Beatles, os Rolling Stones, Led Zeppelin e Ozzy Osbourne, que até escreveu uma música sobre Crowley. Hoje em dia, a indústria musical comercializa temas satânicos sem a menor preocupação pelas almas que seduzem. Até as bandas que promovem satanismo pesado negam ser satanistas, mas admitem que o satanismo vende e eles estão simplesmente dando aos seus fãs o que eles querem ouvir. Muitas bandas conseguem suas ideias de filmes e vídeos de terror que explicitamente mostram rituais satânicos de morte, assassinatos e torturas cruéis. Evidências mostram que a música entrelaçada com tons satânicos tem um papel importante na vida de muitos jovens que são condenados por causa de matanças satânicas. O assassino Richard Romero é obcecado pela música do AC/DC e admite que suas letras o influenciou em suas matanças. A pressão dos amigos é especialmente marcante para o adolescente. Todos nós queremos nos sentir aceitos, mas o adolescente precisa de estabilidade na vida, de saber que é capaz de manter um relacionamento e quando a maioria dos seus amigos está usando camisa heavy metal e ouvindo música black metal, que incorpora letras satânicas,
se sente induzido a fazer parte deste grupo? Eu vejo muitos deles se envolvendo no satanismo e começaram com a música. Não toda a música, mas principalmente músicas como black metal e speed metal. Coisas desse tipo, onde existe fortes tons satânicos na música. Existem grupos como Venom, Slayer, Merciful Fate. Essas são bandas que ensinam abertamente várias práticas esotéricas. Uma das bandas mais populares de Londres se chama Devoted Men, liderados por Mark, sacerdote do Templo de Olympus. Mark diz que ele recebe transmissões de demônios, de deuses e deusas que lhe dão as músicas e letras para ele se apresentar. Frequentemente, como que de outro mundo, as palavras se criam. É como se não estivesse escrevendo as palavras, somente a mão está participando da ação, mas não a mente. Nós levamos a música, que é escrita no Templo de Olympus, e tocamos em Londres, em clubes noturnos, para um público jovem, ao vivo, e apresentamos nossa mensagem. A função principal da banda é a de recrutar novos membros para o culto satânico do Círculo de Mark. As sacerdotisas Sarah e Julianne saíram da seita devido à grande dependência de magia negra e de perversão sexual deste grupo. A ideia do Devoted Men, que era a banda que eles tinham, era outra forma de tentar conseguir domínio. Eles pensavam que se fosse uma banda de rock famosa, iria ganhar muito dinheiro e poderiam ir aos Estados Unidos e abrir um grande complexo religioso lá. Assim que entramos para o templo, assistimos a uma reunião de iniciantes. E só de ir para lá não se poderia perceber de forma alguma o que acontecia no templo. Isto só era do conhecimento dos iniciados. Nós estávamos oferecendo flores, vinho, lendo poesia, e tudo parecia muito doce. Na Inglaterra, nós vemos que nos programas de recrutamento e nas revistas de contato que temos, o que eles estão anunciando e o que realmente está acontecendo são duas coisas diferentes. Nos disseram para fazer a lavagem branca, para cobrir qualquer sinal de qualquer magia negra dentro da nossa ordem. E existem muitas outras ordens que colocam uma máscara de inocentes, mas quando a pessoa se envolve e é iniciada, vê que foi enganada por uma seita de prostituição, pornografia, tudo igual a uma religião satânica. Quando eu estava envolvido no satanismo, nós basicamente recrutamos adolescentes, mas hoje está se tornando aparente que eles estão tentando alcançar crianças bem mais novas e isto é feito principalmente pela mídia que utiliza de forma irresponsável os desenhos animados que trazem ideias de magia negra e magia branca e que está certo usar magia branca, mas são personagens demoníacos, pequenas figuras de demônio que crianças compram. No desenho da televisão, He-Man, você vê pessoas invocando fogo, você vê pessoas invocando poder para si próprias de fontes invisíveis, ocultas, através de talismãs e canções. E você vê também essas pessoas dizendo palavras mágicas, então eles são erguidos de poder. E logo a criança vendo isso, ela diz, eu quero ser poderoso. As crianças estão sendo programadas com práticas ocultistas através de jogos e desenhos animados ou filmes que eles veem na televisão. Parece inofensivo, legal e divertido. Tais jogos, como o famoso RPG, incorporam práticas satânicas reais e colocam sob a forma de jogo, onde pede-se que você escolha um personagem ocultista que possua poderes, por exemplo. Acredite se quiser, pode-se aprender feitiços no próprio jogo demoníaco RPG. E crianças também aprendem com a brincadeira do copo. Eu tenho entrevistado muitos jovens que têm feito a brincadeira do copo, que a partir daí aprenderam a desenhar uma estrela de 5 pontas e a fazer feitiços. Quando a tábua de Ouija nos deu aquele feitiço, uma das coisas que nos disse foi para que desenhássemos um pentagrama. E tivemos que cantar um tipo de mantra e nós acendemos 2 velas pretas. Às vezes, as mesmas crianças que brincam com a tábua de Ouija, acreditando ser divertido, não conseguem dormir e têm pesadelos, e suas vidas foram totalmente mudadas por causa de algum envolvimento que eles pensaram ser inocente ou inofensivo. A tábua de Ouija não era suficiente, então me envolvi em livros de incenso, porções e outras coisas. Fui à biblioteca da escola pedir livros sobre ocultismo, esperando encontrar 1 ou 2 livros. Mas havia toda uma enorme parte sobre magia negra, bruxaria e toda sorte de ocultismo que alguém pudesse querer. Eu olhei e me deparei com a oração de Lúcifer. Eu não sabia quem Lúcifer era, pois eu não fui criado na igreja, mas dizia que se fizesse aquela oração por 1 mês, eu conseguiria tudo o que eu quisesse e muito mais. O diabo lhe dá a sensação de poder, a sensação de que você tem poder
sobre a sua própria vida. E é claro que esta é a maior ilusão, pois o que você fez, na verdade, foi dar total controle da sua vida para o próprio maquiavélico psicopata Satanás. É muito tentador para eles se agarrarem a essas promessas. Infelizmente, Satanás é mentiroso. Você sabe, ele está trapaceando os jovens. E eu me importo muito. Eles estão sendo trapaceados e enganados e eventualmente vão morrer. E muitos deles irão porque estiveram, em alguma época, ligados ao ocultismo. E eles morrem porque não podem encarar o fato de que essas promessas não se cumprem. Rituais satânicos são feitos em segredo. Os novos recrutas geralmente têm os olhos vendados quando levados ao local do ritual, ou dopados, para que sua memória de sangue e sua vontade para resistir sejam eliminadas. Meus olhos foram vendados e fui levada para o templo satânico. Quando eu cheguei lá, eu fiquei surpresa porque havia cerca de 400 pessoas ou mais. Eles estavam ali adorando o diabo. Haviam figuras de Satanás, metade homem, metade bicho, pelas paredes e havia um altar alto e no altar haviam cálices e facas. O chefe satânico sentava numa cadeira como trono. Em um semicírculo ao redor estavam 13 sacerdotes e sacerdotisas de mantos. Claro que diziam: você sabe para não dizer nada para ninguém. E como a chave do movimento era segredo absoluto, ninguém questionava o que acontecia ali. No satanismo, o sexo não é somente usado para trazer novos recrutas, mas também, num contexto ritual, o sexo, como eles acreditam, é um importante método de induzir poder. No ritual sexual pode estar envolvida uma criança, um adolescente ou então alguém do grupo, de forma voluntária ou involuntária. Você tem que fazer sexo com o sacerdote-chefe para ser iniciado. Depois do sacerdote, você tem, sabe, que transar com todos. O maior ritual em que fui envolvido foi o ritual de casamento. Eu e minha companheira de alma tínhamos que nos casar. Era requerido que o macho e que a fêmea que estavam se casando dormissem com o resto dos membros do grupo. Então a garota que ia se casar comigo tinha que dormir com os caras e eu tinha que dormir com as garotas. Baco é o animalístico deus do vinho. Ele também é o deus da loucura e do delírio. E então nós tínhamos bacanais, que é basicamente uma orgia. Nós tínhamos um convidado, certa vez, um menino novo, e aquilo fez o menino pertencer ao nosso grupo. Ele foi usado para aplacar muitos inimigos perigosos. Sexo é tremendo. Mas com o tempo, se tornou secreto e feio. Sexo é muito poderoso. E é a coisa mais natural do mundo. No contexto ritualístico, resgatamos sua naturalidade. Sarah, uma outra amiga minha e adepta, juntas tínhamos que praticar atos de lesbianismo bem na frente de Mark. Então se aproximava um outro sacerdote e nos encorajava a continuar com aquela prática, pois ele dizia fazer parte do culto. No satanismo e em seus cultos, que geralmente começam com invocação, ou seja, invocação de um poder danoso. Hoje sabemos que, para os satanistas sadomasoquistas, existem espíritos que lhes dão poder. Então, quando se ferem ou quando são torturados por outros membros, isso representa uma forma de gratificação. Desenhos infantis revelam o envolvimento de crianças em verdadeiros rituais satânicos com sacrifício animal e humano. Às vezes, os desenhos retratam corpos mutilados, incompletos e pessoas bebendo sangue. Foi descoberto um cativeiro de crianças que eram forçadas a assistir rituais diabólicos, onde se bebia sangue de cobra. E chegaram, inclusive, a serem sodomizadas por adultos nesses rituais. Às vezes, os adultos se vestem com batinas semelhantes às dos sacerdotes cristãos e representam cerimônias parecidas com cultos cristãos, não para exaltar o nome de Deus, mas para desestimular as crianças a crerem na Bíblia e no cristianismo. E hoje, fatos que ligam pornografia, desaparecimento de crianças e abuso sexual infantil ao satanismo estão sendo noticiados. Se eles puderem ritualisticamente abusar de crianças, se eles puderem de qualquer forma abusar sexualmente de crianças, fazer qualquer coisa para destruir sua inocência, sua confiança ou sua alegria de viver... O satanismo existe neste país como existe em qualquer outro lugar. É totalmente perverso e está ligado ao homicídio, ligado ao abuso sexual, está ligado ao abuso infantil. Não é brincadeira. Deve ser levado a sério e algo deve ser feito. A história mais trágica que eu já ouvi foi quando uma criança havia dito para os seus pais o que estava acontecendo e eles lhe disseram: não seja estúpida, essas coisas não acontecem por aqui. O problema que nós estamos enfrentando é que os oficiais mais altos nessas organizações públicas não estão admitindo que isso está acontecendo. O sistema judiciário é capaz de resolver esse tipo de filosofia. Ele acredita no satanismo. Sabe, muita gente vira as costas para o assunto. Um dos rituais mais poderosos é o da Missa Negra. É uma paródia da Missa Católica, que em seus textos são ditos ao contrário.
E também várias outras tradições sagradas cristãs são escarnecidas. No satanismo, você encontra rituais que são desenvolvidos primeiramente para zombar deliberadamente de Deus. Então, no meu grupo de satanismo em especial, nós zombávamos, por exemplo, da missa católica, nós pegávamos a Sagrada Comunhão e fazíamos coisas como pisoteá-la, urinávamos nela ou outras coisas, acreditando que se fizéssemos isso, estaríamos, de alguma forma, abusando de Deus. Eu era o altar. O que significava que eu ficava nua, deitada num platô baixo e com uma vela em cada mão. Uma das outras sacerdotisas de freira, vestida de freira, tinha que urinar dentro de um balde. E isto era usado para nos aspergir por inteiro. Nós tínhamos colocado pequenas cruzes em pequenos círculos que eram usados como sacramento. E era colocado dentro da minha... Não sei como poderia falar... na televisão, e era colocado nos meus lábios, e era assim abençoado, e depois era aspergido, então era jogado no chão e tinha que ser pisoteado por todo mundo. E aí um monte de baboseiras em latim eram faladas, salve Satanás, e eu retrocedo qualquer aliança prévia com outros deuses, você é supremo, e coisas do tipo. Todo o poder que era levantado nesse ritual era usado na matança de cristãos. Os satanistas acreditam que a perversão sexual combinada com derramamento de sangue inocente traga maiores poderes. Relatórios mostram animais incluindo cães, gatos, bodes e cavalos tendo sua pele tirada enquanto vivos, tendo seu sangue escoado, órgãos removidos ou cortados ao meio e pregados a uma cruz de cabeça para baixo. Interessantemente, a Sociedade Protetora dos Animais mostra que muitos matadores estavam originalmente envolvidos com mutilações de animais. Nós temos uma epidemia de jovens participando de algum tipo de satanismo. Agora, isso não quer dizer que estão todos aí fazendo sacrifícios humanos. Eles podem estar fazendo rituais que envolvem mutilação de animais. Os bombeiros me disseram que em toda a mata ao redor da nossa área ocorre esse tipo de ritual. Você sacrifica o animal. Com isso, recebe tremenda quantidade de energia, como se as pessoas o vampirizassem. E, então, animais serão mortos, e especialmente em dias festivos como o Dia das Bruxas, Páscoas e outros. Eu tinha minha faca extremamente afiada e havia um batuque constante no fundo. Eu pensei, sabe, que fosse ser tremendo, e eu simplesmente cortei a cabeça dele fora, assim, subitamente. Então, eles trouxeram um galo branco, que é o símbolo da denúncia, e eles torceram seu pescoço em cima do altar e cortaram sua garganta e pegaram, assim, o sangue em um dos copos daquele altar. Meu braço foi cortado, os sangues foram misturados com a faca. Tive que beber o sangue e colocar o meu dedo nele para assinar um contrato, não como um papel de brincadeira, mas um contrato verdadeiro, onde dizia que eu serviria o diabo pelo resto da minha vida. Eu prendi o animal no meio do pentagrama. Então, eu tomava uma porção do sangue, ou do corpo, bebia-o ou comia-o. Eu acreditava que ao fazer isso, mais poder e capacidade estava entrando no meu corpo. A respeito do sacrifício, se você fizer uma vez, vai querer fazer sempre. Uma vez que você ultrapassar a barreira de sacrificar o animal, você fica com uma ambição por sangue, onde você realmente quer fazê-lo. E eu realmente queria fazer isso. Não era tão bom se você simplesmente matasse o animal. Você tinha que matá-lo vagarosamente, isso é verdade. Também para com o ser humano, porque os gritos e a agonia do animal contribuíam para maior poder. Era terrível. Os resultados que tínhamos. Após o primeiro ritual, nos levavam a colocar toda a energia no sucesso dos rituais. O poder, o resultado. A adoração do diabo dentro de uma sociedade pode destruir, sem reparos, esta sociedade. Provavelmente um dos maiores problemas estaria relacionado à política. Eles querem manter tudo, como você sabe, o mais escondido possível. A razão pela qual tem sido oculta é principalmente política. E é óbvio. Por exemplo, numa comunidade rica, onde existe a epidemia de sacrifícios de animais em vários locais, se o prefeito daquela comunidade permitir que isso seja publicado, o que vai acontecer com o valor dos terrenos? Eles vão dizer para não se levantar o assunto de que existem satanistas por ali. O sacrifício de animais é algo bem comum hoje. Na ordem que eu estava envolvida anos atrás, havia até sacrifícios humanos. Certa vez, uma mulher usando um manto preto veio à frente com um bebê. A princípio, não parecia que era realmente um bebê de verdade. E ela o colocou no altar. Estava respirando, mas não chorava.
Então o sumo sacerdote tomou o punhal ou adaga cerimonial e cortou o pescoço dele. E colocou o sangue num cálice. A essa altura, eu estava tremendo e então pensei que fosse vomitar. Eu não podia acreditar. Eu não podia acreditar, mas já estava tão assustada que fiquei em pé ali. E quando fui conduzida à frente, pensei que fosse o fim. Ele se mexeu e vou matá-lo. Fui levantada ao altar. Neste dia estava vestida de branco, fazia parte do sacrifício da Virgem branca. E o mesmo sangue que veio do bebê foi derramado por todo o meu corpo. Então o sacerdote me estuprou. Eu acho que naquele momento só o fato de que eu ainda estava viva entrava na minha mente. Então tive que assinar com sangue um contrato afirmando que jamais revelaria o que havia visto no ritual. Se revelasse, morreria. Se olharmos para o número de crianças desaparecidas e para o número de adolescentes desaparecidos, nós provavelmente podemos afirmar com segurança que significante porcentagem deles estão sendo mortos por causa de rituais satânicos. E isto porque tem crescido o número de satanistas. Se seres humanos estão sendo sacrificados? Sim, estão. Não é sempre como se pensa, arrastados, carregados e levados para algum altar em algum lugar, cortados e partes do corpo removidas. Não é sempre assim que acontece. Talvez simplesmente alguém pode estar zangado com uma outra pessoa e friamente com uma arma atira em sua cabeça, ou corta com uma faca, ou até envenenamento. Existem vários sinais pelos quais eu procuraria para determinar que foi um crime ritualístico. Poderiam ser marcas na cena do crime, objetos como talvez o pentagrama, uma cruz de cabeça para baixo, ou até mesmo o número 666. Ou poderia ser ausência de sangue no corpo, certas partes do corpo removidas de certa forma. Eles são vítimas. Uns são mortos por razões específicas, outros porque não quiseram se juntar, ou porque queriam sair. E ainda uns são vítimas de si próprios. Quando você se junta ao satanismo, você faz um juramento que afirma que você está ali até morrer. E o maior presente que você pode dar a Satanás é o de morrer voluntariamente como sacrifício. O ser humano é um precioso instrumento aos olhos de Deus. Quando alguém vira um satanista, ele se destrói. Assim é destruído o que Deus criou, e é exatamente o que o diabo quer. Esses vários grupos de satanistas que se encontram precisam desses tipos de sacrifícios para seus dias festivos. É como se fosse, detesto falar assim, demanda de suprimentos. Quanto mais grupos existirem, mais crianças, bebês, adolescentes serão trazidos e sacrificados. Como eu já disse, o que eles querem é a destruição da inocência. É por isso que crianças, é por isso que adolescentes são procurados. E é por isso que, surpreendentemente, cristãos são procurados também. Em minhas entrevistas com ex-satanistas e suas vítimas, vejo que é muito comum sacrifícios em dias santos, especialmente na Páscoa. E eles fazem isto nesses dias simplesmente para blasfemar contra Deus e contra a fé cristã. Em vários grupos satânicos, uma mãe pode ser pedida para sacrificar seu filho a Satanás e, às vezes, ela pode ter sido, de fato, ritualisticamente engravidada para esta finalidade. Ela pode ter sido especificamente engravidada, e então, quando a criança nasce, eles não a registram como nascida e a matam de forma horrivelmente cruel. Em algumas regiões mais calmas e bonitas da Inglaterra, principalmente no município de Surrey, onde as pessoas achariam difícil crer que essas coisas acontecem, existe a confissão de uma mulher que disse que seu bebê, quando nasceu, foi usado como sacrifício em rituais satânicos. Ela mesma disse isso em público. E isso aí é mais que uma confissão comovente de uma coisa que foi um segredo de culpa por muito tempo. Porque aquele sacerdote poderia escolher qualquer mulher do grupo, e como eu era mais nova, geralmente eu era escolhida. E então eu fiquei grávida. E eu estava apavorada. Eu não queria o bebê, mas também não queria que ele acabasse no altar. A lei era que o bebê era do mestre. Portanto, ele poderia fazer o que quisesse com ele. Então, nesse momento, eu fugi. Audrey escapou. Ao contrário de muitos outros, a vida deste bebê não foi sacrificada a Satanás. O maior propósito do satanismo é o de cometer afrontas e atrocidades contra o Deus judaico-cristão, suas leis e sua criação mais preciosa, o ser humano. O cristão é o pior inimigo do satanista, que está à procura de atormentá-lo e que tenta chantageá-lo. Eles até gostariam de matá-lo e até tentaram me matar quando eu resolvi sair da magia negra. Se você está numa igreja onde o Espírito de Deus realmente está se movendo, onde a palavra de Deus realmente está sendo pregada e onde a oração está realmente subindo ao céu pela salvação das almas, então vão considerar você como inimigo mortal e eles vão estar por aí tentando qualquer coisa que puderem para destruí-lo, para matá-lo e para roubá-lo. É claro, é a natureza de Satanás e também a natureza de seus seguidores. Eles vão tentar se infiltrar na sua igreja, vão tentar fazer campanhas de fofoca contra o pastor e a liderança, ou até mesmo seduzir o pastor. Por 2 anos eu fiquei envolvido em uma igreja batista.
Eu reclamava constantemente que a pregação do pastor estava longa demais, seca demais, semeando discórdia entre as pessoas e fofocando sobre os outros. Assim que cada membro entra na seita, eles são comissionados a uma função. E uma das funções pode ser a de destruir uma igreja. Eles intentam destruir, disseminar a igreja, ou até pichar Satanás no altar só para colocar medo na igreja cristã. Alguns satanistas foram escolhidos a dedo. Os mais poderosos eram mandados para interferir nas reuniões da igreja. Influenciando as pessoas, nós impedíamos as pessoas de irem à frente para aceitar a Cristo como Salvador. Eu pessoalmente fui treinado, de fato, a aprender toda a linguagem cristã, como dizer aleluia, glória a Deus e todas as coisas certas. No entanto, a ideia de Jesus Cristo como meu Salvador era a mesma que a de um homem na lua. Se você pode destruir a base de oração de uma igreja, então destruirá a igreja. E é isto que todo satanista, todo bruxo, planeja fazer quando eles entram na igreja, é destruir toda a base de oração. E o resto da igreja vem rapidamente após. Faziam-se coisas só porque eram más, só porque sabia-se que feriam a Deus. Não porque davam prazer, mas porque sabia-se que era pecado contra Deus. Um garoto de 17 anos me ligou e me disse que no ano anterior à ligação ele estava considerando juntar-se a um grupo satânico e ele disse que a única coisa que o fez não juntar-se ao grupo foi que ele tinha que violar os 10 mandamentos. Ele estava até disposto a fazer isso, exceto que eles estavam tentando fazer matar um de seus pais, e isto o trouxe à realidade. A verdade absoluta te orienta, a verdade relativa varia. Se ela constantemente varia, seu mecanismo de defesa pode relacionar as coisas. Sua moralidade na vida vai descer pelo ralo, pelo satanismo, por causa de sua natureza pervertida. Simplesmente não tinha nenhuma moral e eu acreditava que quanto mais eu fazia na Terra para promover Satanás, sua adoração e a magia negra, que eu teria depois um lugar melhor quando o próprio Satanás viesse reinar na Terra. A secularização da nossa sociedade, da mídia, escolas, igrejas e instituições governamentais tem criado um vácuo por onde Satanás tem sido capaz de mover e capturar os corações e almas dessa geração vulnerável. Em nenhum momento da história moderna, o ocultismo, em suas várias formas, tinha sido tão amplamente praticado como hoje. Eis alguns sinais que os pais preocupados podem observar. Às vezes podemos ver sinais de advertência em uma criança perfeitamente feliz que, de súbito, muda drasticamente de comportamento. Ou uma criança que fica desaparecida por 2 horas e, digamos, sexta-noite, toda semana, e não pode dizer-lhe onde esteve. Ou uma criança que começa a mostrar sinais de uso de drogas. Você verá os mesmos sintomas de isolamento que no uso de drogas. Quando há uma mudança de personalidade, rebeldia com relação aos próprios pais, dificuldade de dormir, pirraças e vontade de ficar no quarto para brincar no altar e invocar deuses. Preste atenção em suas coisas, o que ele está rabiscando no caderno, o que ele está fazendo em casa, se ele está se isolando e evitando o resto da família. Procure em seu quarto que tipo de disco de heavy metal ele está ouvindo. Coisas como Venom, Slayer, King Diamond. Ou então é Ozzy Osbourne. Ou coisas como Motley Crue. Olhe também no quarto se existem peças de rituais na gaveta, embaixo de sua cama ou na mochila. Você também tem que ter o que eu chamo de higiene espiritual. O conceito de que seu filho está trazendo para casa, como pôsteres de música de rock, jogos de RPG, pequenos brinquedos demoníacos, como He-Man, Mestres do Universo. Qualquer uma dessas coisas pode ser usada como objeto familiar. E isso significa que são usadas por Satanás para dizer, tudo bem, você me deu uma brecha legal para eu entrar nesta casa. Você pode ser até cristão, mas não importa. Se você tem um ídolo em sua casa, eu posso entrar na sua casa e posso roubar as suas crianças também. Eu ouvi uma mãe que me ligou e me disse sobre sua filha de 13 anos. A filha estava perdendo o sono e vomitando sangue. Ela disse que isso aconteceu depois de um ritual feito em sua filha por um estudante de sua turma. Então eu perguntei a ela, bem, e o quarto da menina? Você viu alguma coisa no quarto que venha indicar que ela está realmente envolvida? Ela disse, bem, ela tem no quarto velas pretas, ela tem um crânio, ela tem muitos posters de heavy metal e a maioria das roupas que ela tem comprado são pretas. E eu disse a ela, eu sugiro que você entre lá e tire tudo. Muitos pais não entendem que eles têm esse direito. Não só o direito, mas a responsabilidade de entrar no quarto de seus filhos, pois a privacidade deles pertence a você. Os pais precisam amar mais e ficar mais tempo com seus filhos. Porque senão, eles podem passar tempo com alguém que não seja bom. Saiba onde eles estão. E se eles disserem, você sabe, né? Só estou indo a uma festa, então diga, está bem, você pode ir, mas eu irei com você, está bem? A maior proteção que um pai pode dar é manter uma linha de comunicação aberta com seus filhos. Essa é a maior dificuldade que nós observamos das crianças. Bem, eu não posso falar com minha mãe, eu não posso falar com meu pai. Deixem que eles saibam desde o início que eles podem falar com você, sabe?
Você não vai concordar com as coisas erradas, mas você também não vai parar de amá-los. Não faz bem nenhum gritar e rejeitar o seu filho. Está na hora de pôr a casa em ordem. Se nós não discutirmos adequadamente esse assunto agora em nossas igrejas, ensinando nossos filhos cristãos como e onde está sua proteção, onde está sua fé, quem é Satanás e como tem agido e o que ele tem usado em oposição ao Evangelho, nós iremos nos tornar a próxima geração incapaz de derrotar este problema que só tem aumentado. Eu permaneci na seita por 5 anos e não foi escolha minha. Eu estava assustada demais. E também, por mais que eu falasse a mim mesma, eu não volto mais, eu sempre voltava. Pensei, não quero matar meu primeiro filho. Eles me questionaram sobre isso. Sabe, o pessoal do meu grupo disseram, deve ser assim que ele nascer e coisa e tal, e eu realmente não queria matá-lo. Então eu tentei de alguma forma sair. Eu fui ao meu sacerdote e contei para ele, olha, essa é a situação. E ele disse, eu sei como você se sente. Ele disse, eu me arrependo agora. Ele disse que teve que fazer a mesma coisa também. Se você está no satanismo e quer sair, você precisa achar uma igreja com princípios bíblicos, que tenha um pastor, que entenda o seu problema. Talvez você tenha que procurar uma em sua comunidade, mas procure um pastor. Ou ligue e lhe faça algumas perguntas. Primeiro pergunte se eles acreditam na veracidade da Bíblia e na autoridade da palavra de Deus. Pergunte se acreditam no diabo, e então pergunte se eles acreditam que Jesus Cristo morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos para sua justificação. O ministro veio me ver e ele começou a falar para mim sobre o amor de Deus. E eu disse, que é isso? Você não entende o que eu fiz. Então fui com ele numa reunião porque disse que eu deveria ir, seria bom. E lá eles realmente falam sobre o amor de Deus para te libertar. Ele realmente me amava, Jesus morreu por mim. E naquele momento em mim nasceu esperança. Algo que não havia tido por muito tempo. E eu pensei, se eles estiverem certos. Um dia eu mandei o meu cheque para a igreja satânica, pagando como sempre minha anuidade. E quando o cheque voltou do banco, uma mulher havia escrito nele, eu estou orando por você em nome de Jesus. E é claro que eu pensei que fosse uma grande piada. Dali em diante, os meus poderes satânicos não valiam mais nada. Eu entrei naquela reunião determinada a acabar com ela, de qualquer forma que eu pudesse. Mas havia uma mensagem, a que Jesus me amava, que ele podia me mudar, tirar as trevas de mim. E me dei conta de algo. Não havia ninguém mesmo que realmente me amasse. Eu nunca ouvi antes Satanás dizer, eu te amo. E eu ouvi falar muitas vezes, pois ele não ama ninguém. Muitos, decepcionados com o satanismo, decidem quebrar essa aliança com Satanás e fazer uma aliança com Jesus Cristo. E sua decisão, ainda que extremamente libertadora, torna-se uma luta bem difícil. Eu tinha muita dificuldade de ir à igreja. Às vezes eu entrava em algumas igrejas e vomitava. Entrava em outras e gritava muito. Eu não sabia o porquê. Eu queria desesperadamente, queria esta nova vida e não conseguia entender por que reagia. E derrubava bandejas de Santa Ceia. E as pessoas pensavam que eu era maluca. E eu saía correndo dessas reuniões. Quando você entrava na seita, você era até bem feliz, porque Satanás te deixava em paz, pois você estava destruindo a si mesmo. Mas quando você sai, é aí que ele realmente tenta te derrubar. Ele vai usar sua família contra você e muitas outras coisas também. Não era o suficiente tentar ser cristã. Eu ainda era cativa. Satanás controlava minha mente. Eu relutava para não entrar em lugares esotéricos. E certos dias relutava para não ir a algum grupo satânico. Uma vez que você é salvo dessas coisas, você tem que renunciar tudo o que já fez no passado. E no nome de Jesus, você tem que renunciar tudo. Do contrário, você vai estar sujeito à perturbação de Satanás. Quando Jesus morreu, ele não morreu só para salvá-lo, mas para libertá-lo das cadeias em que Satanás te pôs. Isto era simplesmente a melhor coisa que tinha ouvido. É como Deus versus Satanás. Deus já venceu. Muitas pessoas confundem isso. Jesus pode te tirar de qualquer seita. Ele é o caminho. E eu diria que, se você continuar no ocultismo com Satanás, que já perdeu, você vai perder com ele e será um perdedor. Deus não é intimidado pelas suas criaturas. Muito menos se elas forem rebeldes. Deus é infinito. Satanás é finito. Deus é todo-poderoso e onipresente. Ele está em todos os lugares. Satanás não está. Deus é maior que Satanás. E o seu poder pode ser acionado simplesmente com a confiança em seu filho. E se você confiar em Jesus, então você tem autoridade sobre os principados das trevas. Logo, se você é cristão há 5 minutos, você pode resistir ao diabo. Como pode fazer isso? Por meio de oração, diga, Senhor, por favor, tire esta presença de mim. E que pai vai virar as costas para o seu filho quando o inimigo se aproxima? Subitamente, eu estava limpa. Eu podia me relacionar com Deus como meu Pai Celestial. Isto era muito precioso para mim, pois eu nunca tive pai. E de repente não era mais um Deus distante, longe. Era um Deus muito, muito real para mim.
uma pessoa determina suas ações. Um dos muitos ensinamentos do satanismo, como escrito na Bíblia de Levei, é a indulgência própria. Contrário ao ensinamento de Jesus Cristo, que pede à humanidade para aceitá-lo como Salvador, seguir seu exemplo e amar e cuidar dos outros sem nenhum egoísmo. Não existe neutralidade. Nós devemos escolher viver de acordo com conceitos bíblicos ou em silêncio e falta de comprometimento a esses conceitos.